Débora, e agora? Os dividendos vão ter impostos no Brasil. Meu Deus, minha carteira de investimentos, que antes era o foco e era uma das coisas mais atrativas na Bolsa de Valores do Brasil, é ter essa carteira de dividendos, que era 0% de impostos. Agora, se essa lei for aprovada, a partir do próximo ano, já vai ter imposto sobre dividendos. E agora? Vai acontecer como já acontece com a maioria dos países fora do Brasil. Inclusive, aqui na Europa, para nós imigrantes, isso não vai ser novidade. Os dividendos já são taxados. E a taxação e os impostos variam de país a país. Tem país que as taxas sobre dividendos chegam até 35%. Isso mesmo. Vai acontecer ou já acontece em muitos países. Mas e agora? Como eu vou fazer minha estratégia financeira? Vai fazer estratégia financeira personalizada e focada em base ao seu caso. É por isso que eu digo sempre, conhecimento é poder e ter um planejamento financeiro, para chamar de seu, é importante. A inteligência financeira na estratégia dos investimentos é muito importante. Por exemplo, até mesmo investimentos de dividendos. Muitos clientes chegam aqui, imigrantes, com a carteira cheia, se não só com ativos, com dividendos. Mas faz sentido para aquele cliente? Um cliente que tem renda ativa, que trabalha e que não precisa daquela renda passiva dos investimentos para ajudar nas suas despesas, por exemplo. Porque ter uma carteira de dividendos se ele está literalmente deixando dinheiro na mesa com impostos. Se ele pode ter os mesmos investimentos, não com distribuição de dividendos, mas ao invés daquele imposto, eu já estou pagando por cada dividendo que eu recebo, eu estou reinvestindo e fazendo o meu rendimento aumentar. E a minha carteira de investimentos se tornar ainda mais, como eu posso dizer, interessante e até mesmo mais focada em direção à minha prosperidade financeira. Então, os impostos sobre os dividendos era um normal percurso e era algo que já falavam já há alguns anos. Mais cedo ou mais tarde isso ia acontecer no Brasil, porque já acontece na maioria dos países. E agora o que muda para o investidor? Mudar a estratégia financeira. Receber aqueles dividendos, agora que ele tem impostos. Então, toda vez que cai na sua conta, tem já um imposto retido ali. Faz sentido deixar esse dinheiro na mesa ou faz mais sentido ter esse rendimento dentro da minha carteira, sem eu estar tirando pedaços dele com impostos e aumentando o rendimento do meu patrimônio familiar, ou até mesmo meu patrimônio pessoal, ou até mesmo o patrimônio da minha própria empresa, ser um investimento da minha empresa. Faz sentido? Então, impostos sobre dividendos. O que muda para o investidor? Muda que ele vai ter que ter mais inteligência financeira, vai ter que ter mais estrutura financeira e, se possível, até ter um gestor financeiro independente, não assessor de banco, assessor que não sabe nem ele o que está fazendo, mas existem sim assessores com mais critério, mas a maioria nem sabe o que estão dando aos clientes para investir, mas você vai ter um gestor financeiro independente, ou você vai estudar mesmo por conta própria para alcançar a inteligência financeira a tal ponto de saber entender que estratégia você vai usar agora nos seus investimentos e no seu patrimônio para não precisar pagar aqueles impostos. Entender se faz sentido ou não ter investimentos que têm dividendos neste momento e nesta fase da sua vida, ou para o objetivo que você destinou esses investimentos. Então, o que muda para nós imigrantes não é novidade, porque na maioria dos países aqui, a não serem contas específicas, tá vendo? Porque é importante ter inteligência financeira. E muitos países já têm impostos, os países desenvolvidos têm impostos sobre dividendos, mas ao mesmo tempo, em muitos países, eles dão oportunidades para que você tenha investimento de dividendos e não pague esses impostos. Então, existem contas específicas que, se você tiver os critérios e os requisitos para poder ter esse tipo de conta, você pode sim ter investimentos com dividendos e não pagar impostos sobre eles. Mas isso tem que ter inteligência financeira e estratégia, ok? Então, impostos sobre dividendos vai ter, era uma coisa que já se falava há alguns anos, então era algo inevitável. O que tem que mudar agora é a sua estratégia financeira, a sua estratégia de investimento. Se você tem investimentos na Bolsa de Valores do Brasil, ok? Espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, fala pra gente.